Meu crachá morreu antes de eu ser demitida. A luz da catraca ficou vermelha. Meu notebook me expulsou de todos os sistemas. E no telão da sala de guerra ainda aparecia o meu nome como responsável pelo lançamento mais importante da empresa. Atrás de mim. Alguém riu baixo, 2 horas depois. O mesmo time que me chamou de risco operacional estava me ligando de números pessoais, implorando para eu salvar a pipeline que eles fingiram não depender de mim. Meu nome é Mariana Alves. Eu tinha 34 anos. Era engenheira de DevOps em Seattle, Washington, e trabalhava na North Star Ledger, uma fintech que gostava de falar sobre confiança enquanto moía as pessoas que realmente construíam alguma coisa. Eu morava sozinha num apartamento pequeno em Capitol Hill, com uma cafeteira velha, uma planta quase morta e uma regra que eu demorei anos para aprender: nunca confunda acesso com respeito. Naquela manhã, eles tiraram meu crachá. O que eles não sabiam era que meu silêncio tinha histórico, logs e memória. Eu não era a estrela da empresa. Nunca fui. Eu era o tipo de pessoa que chegava cedo, saía tarde, respondia a incidentes no aniversário, no feriado, no meio do jantar. Eu conhecia cada parte frágil daquele sistema como alguém conhece as rachaduras da própria casa. Sabia quais integrações falhavam quando ninguém olhava, quais automações existiam só porque eu tinha remendado noites inteiras, quais relatórios os executivos mostravam para investidores sem entender que metade daquele brilho vinha de gente invisível, cansada e convenientemente esquecida. O homem que mandou revogar meu crachá se chamava Daniel Reis. Ele era diretor de engenharia. Tinha sorriso de palestra motivacional e o hábito de chamar exploração de cultura de alta performance. Por 3 anos, Daniel foi meu gerente, meu mentor de fachada e, em certa época, quase meu amigo. Ele sabia que eu tinha deixado uma carreira inteira no Brasil para recomeçar nos Estados Unidos. Sabia que eu mandava dinheiro para minha mãe em Recife. Sabia que eu tinha medo de perder visto, salário, estabilidade e chão. E usou tudo isso com delicadeza profissional. Daniel nunca gritava. Essa era a parte que confundia as pessoas. Ele falava baixo, com as mãos abertas sobre a mesa, como se estivesse oferecendo uma chance em vez de apertar uma garganta. Quando eu pedia promoção, ele dizia que eu ainda precisava ser mais estratégica. Quando eu corrigia uma decisão arriscada dele, ele dizia que meu tom não ajudava. Quando eu salvava a empresa de uma falha feia, ele dizia no resumo executivo que o time respondeu: bem, O-time, sempre o time, até a culpa precisar de nome. A primeira vez que entendi quem ele era de verdade foi numa noite de novembro, quase 2 anos antes do crachá vermelho. Um deploy começou a quebrar pagamentos em produção 15 minutos antes de uma demonstração para investidores. Eu estava de moletom, cabelo preso de qualquer jeito, sentada no chão do meu apartamento porque a mesa estava coberta de recibos e canecas. Daniel entrou na chamada. Ouviu minha explicação. Ficou em silêncio por 5 segundos e disse: Mariana, conserte isso sem transformar em drama. Você sabe que seu valor aqui depende da sua confiabilidade. Meu valor? Não meu trabalho. Não minha saúde. Não minha competência. Meu valor. Eu consertai. Claro que consertei. Fiquei acordada até às 4h17 da manhã, com os olhos ardendo e a mão tremendo de tanto café. Quando o sistema estabilizou, Daniel mandou um emoji de foguete no canal público e escreveu que a liderança técnica tinha evitado uma crise. Na reunião do dia seguinte, ele apresentou o incidente como prova da maturidade da arquitetura dele. Eu estava na última cadeira, com a mesma blusa do dia anterior, e ninguém olhou para mim. Depois daquela noite, comecei a guardar coisas. Não por vingança. Pelo menos não era isso que eu dizia a mim mesma. Eu guardava e-mails, decisões aprovadas, alertas ignorados, mensagens em que eu explicava riscos e recebia respostas: como vamos assumir, ou não, assuste o produto. Eu guardava convites de reunião alterados no último minuto, documentos onde meu nome desaparecia depois que minhas soluções funcionavam,
Comentários educados demais para serem chamados de assédio e claros demais para serem chamados de acidente. Eu guardava, porque esquecer era o luxo de quem não precisava se defender. A North Star Ledger tinha uma sala que todos chamavam de aquário. Era uma conferência de vidro no meio do andar, onde executivos se reuniam enquanto o resto da empresa fingia não olhar. Naquela manhã, a sala estava cheia. Daniel estava lá, com Teresa Keane, a vice-presidente de operações, e dois homens do jurídico que pareciam ter sido impressos pela mesma máquina. Na parede, um cronograma enorme mostrava o lançamento do Atlas, a plataforma que prometia reduzir fraudes em tempo real e dobrar o valor da empresa na próxima rodada de investimento. O Atlas era vendido como visão de Daniel. Na prática, era um castelo construído com as minhas madrugadas e com a paciência de 3 engenheiros que já tinham ido embora. Eu não tinha desenhado o produto, mas tinha mantido a espinha dorsal dele respirando. Criei processos de validação. Organizei ambientes que antes eram uma confusão. Escrevi documentação que ninguém queria ler e montei alertas para falhas que Daniel chamava de improváveis até virarem inevitáveis. Nada disso aparecia em slides. Slides só cabem nomes bonitos. Não cicatrizes. Às 8h42. Recebi uma mensagem de Lena. Minha colega de segurança, você está bem? Eu olhei para a tela, sem entender. Antes que eu respondesse, meu acesso ao repositório caiu. Depois, o painel de deploy saiu do ar, para mim. Depois, o canal principal ficou cinza, como se alguém tivesse apagado a empresa inteira da minha frente. Levantei devagar, com o notebook aberto nas mãos, e caminhei até o aquário. No caminho, senti uma coisa antiga subir pelo meu peito, aquela vergonha quente de ser punida antes de saber a acusação. Daniel abriu a porta antes que eu batesse. O sorriso dele estava no lugar, mas os olhos estavam duros. Mariana, precisamos que você entregue seu crachá e seu equipamento. Eu olhei para Teresa, esperando alguma explicação humana. Ela ajeitou o blazer azul marinho e desviou os olhos para o jurídico. Um dos homens disse que havia uma preocupação séria com estabilidade, confidencialidade e conduta profissional. As palavras vieram limpas, sem sangue. Era assim que empresas machucam, com frases treinadas para parecerem inevitáveis. Conduta profissional, eu perguntei. Minha voz saiu baixa demais. Daniel suspirou, como se eu estivesse dificultando um momento triste para todos. Você criou dependências demais em torno de você. Não documentou partes críticas. Resistiu a transições. Isso coloca a empresa em risco. Eu senti o chão inclinar. Por 3 anos. Eu implorei por tempo para documentar. Por 3 anos. Ele cancelou esse trabalho porque sempre havia uma entrega mais urgente. Uma promessa para cliente. Uma reunião de investidor. Um incêndio que só eu sabia apagar. O mais cruel foi ele usar a palavra dependência. Daniel tinha construído minha prisão e, agora, apontava para as grades como se fossem minha culpa. Eu me lembrei de cada mensagem dele dizendo: só você consegue destravar isso hoje. Lembrei das férias interrompidas. Do domingo em que ele pediu 15 minutinhos e me tomou 6 horas. Lembrei de quando eu sugeri treinar 2 pessoas para assumir parte da infraestrutura, e ele respondeu que redundância humana era ineficiente neste momento. Naquela sala de vidro, ele chamou a própria economia de negligência minha. Teresa finalmente falou: queremos uma saída limpa, sem barulho. Você vai receber um pacote razoável se assinar até o fim do dia. Um dos homens empurrou uma pasta para mim. Papel grosso, clipes prateados, linguagem fria. Eu não toquei. Do outro lado do vidro, vi pessoas tentando não olhar. Vi a cadeira vazia onde eu tinha passado tantas manhãs. Vi meu casaco pendurado no encosto. Minha caneca com a palavra calma, escrita em preto. Presente irônico de Lena, depois de um incidente em que eu não levantei a voz nem quando deveria. Daniel baixou o tom. Não transforme isso numa guerra. Mari. Ele era a única pessoa ali que me chamava assim. Sempre, só quando queria que eu parecesse menor. Você é talentosa, mas precisa aprender
que empresas não podem depender de emoções individuais. Eu quase ri. Emoções individuais. Era isso que ele chamava de exaustão. Lealdade, medo e 3 anos dizendo sim, quando meu corpo inteiro pedia não. Eu olhei para a pasta, depois para o meu crachá sobre a mesa. O cartão plástico parecia ridículo. Pequeno demais para o peso que tinha. Eu entreguei o notebook primeiro. Depois tirei o crachá do cordão. Minha mão tremia. E eu odiei isso. Não porque tremor fosse fraqueza, mas porque Daniel percebeu. O canto da boca dele se mexeu quase nada. O suficiente para me dizer que ele tinha conseguido o que queria, uma saída silenciosa. Uma mulher competente transformada em problema. Um lançamento salvo de perguntas incômodas. Naquele instante, eu prometi a mim mesma que não daria a ele a satisfação de me ver implorar. Eu também não daria a ele a proteção do meu trabalho invisível. O segurança me acompanhou até minha mesa. Era um homem jovem, constrangido, que repetiu desculpa 3 vezes sem saber o que fazer com a própria voz. Eu peguei meu casaco, minha caneca, um carregador de celular e uma foto antiga da minha mãe na praia de Boa Viagem. Lena estava parada perto da impressora, branca de raiva. Ela deu um passo, mas eu balancei a cabeça. Não ali, não diante daquele vidro, não enquanto Daniel observava de longe como se eu fosse um processo sendo encerrado com sucesso. Quando cheguei à catraca, encostei o crachá por instinto. A luz vermelha piscou. Um som curto, seco, definitivo. Atrás de mim, alguém murmurou alguma coisa sobre finalmente. Eu não virei. A porta lateral abriu com o crachá do segurança, e o ar frio da rua entrou no saguão como uma bofetada. Do lado de fora, Seattle parecia continuar funcionando sem nenhuma consideração, pelo fato de que minha vida tinha acabado de ser reescrita por homens que usavam palavras como integridade, enquanto mentiam, olhando nos olhos. Eu caminhei 2 quadras antes de parar. Não chorei no elevador. Não chorei na calçada. Chorei dentro de uma cafeteria vazia. No banheiro individual. Com a caneca ainda na bolsa e o telefone vibrando sem parar. Primeiro, mensagens de colegas dizendo que não entendiam. Depois, uma ligação da minha mãe que eu não atendi porque minha voz denunciaria tudo. Por último, uma notificação automática no meu e-mail pessoal. Um encaminhamento programado, criado meses antes por pura disciplina, com o assunto Registro Mensal, Decisões Críticas, Aprovações e Riscos Assumidos. Eu olhei para aquela mensagem por muito tempo. Ela não era uma arma ainda. Era um espelho. Dentro havia datas, aprovações, conversas, nomes, alertas ignorados e uma lista de responsabilidades que Daniel tinha empurrado para mim enquanto dizia aos outros que eu era difícil de substituir porque gostava de controle. Havia também algo que ele tinha esquecido: o plano de contingência que eu havia proposto 3 vezes, rejeitado 3 vezes, e que nunca foi oficialmente transferido porque ele não queria admitir que precisava dele. Naquela tarde, eu sentei na mesa da cafeteria, com as mãos em volta de um copo, que esfriou sem eu beber. Minha vida profissional parecia reduzida a uma pasta que eu não assinei e a uma luz vermelha na catraca. Mas, pela primeira vez em anos, eu não tinha acesso para apagar incêndios que eu não causei. Não tinha obrigação de responder a mensagens urgentes. Não tinha dever de proteger pessoas que tinham acabado de me jogar para fora e mantido meu nome no cronograma como se minha ausência fosse um detalhe administrativo. Às 3h26, Lena me mandou apenas 4 palavras. Eles não sabem, né? Eu fechei os olhos. Ela sabia de parte, não tudo. Sabia que havia automações antigas, ainda amarradas ao modo como o Atlas era validado. Sabia que Daniel tinha adiado a limpeza técnica porque não aparecia para o board. Sabia que a pipeline parecia robusta por fora, mas por dentro dependia de exceções temporárias que tinham deixado de ser temporárias no primeiro trimestre. E sabia que eu era a única pessoa que tinha pedido, por escrito, para aquilo ser corrigido. Eu não respondi. Ainda não. Porque naquele momento meu telefone tocou com um número desconhecido, depois outro,
Depois o nome de Teresa apareceu na tela. Deixei chamar até cair. Segundos depois, veio uma mensagem de Daniel. Sem cumprimento. Sem desculpa. Sem vergonha. Precisamos que você entre em uma chamada por 30 minutos para facilitar a transição. Isso é esperado de profissionais maduros. Eu li a frase 2 vezes. Profissionais maduros. Como se maturidade fosse limpar a faca depois de ser apunhalada. Foi então que meu e-mail pessoal recebeu outra notificação. Desta vez de um sistema externo de auditoria ao qual eu ainda tinha acesso como contato de segurança registrado meses antes. Antes de Daniel decidir que meu nome era conveniente demais para remover e perigoso demais para manter. O assunto era simples: falha crítica de validação. Atlas Release Candidate bloqueado. Eu não sorri, não comemorei. Só senti uma calma estranha, funda, quase triste. Eles tinham revogado meu crachá, mas esqueceram que o crachá nunca foi o que segurava a porta. Eu não atendi Daniel. Também não atendi Teresa. Durante 20 minutos, meu telefone ficou vibrando sobre a mesa da cafeteria como um inseto preso sob um copo. Cada ligação parecia trazer junto um pedaço da sala de vidro, da catraca vermelha, da pasta empurrada na minha direção. Eu podia imaginar Daniel andando de um lado para o outro, apertando a mandíbula, perguntando quem ainda tinha meu número pessoal. Ele sempre odiou quando uma emergência não obedecia ao roteiro que ele escreveu. A primeira mensagem veio de Teresa, mais polida, o que a tornava pior. Mariana, entendemos que hoje foi difícil, mas precisamos de colaboração profissional para garantir continuidade operacional. Continuidade operacional. Eu li aquilo e senti uma risada amarga subir, mas ela ficou presa em algum lugar atrás da garganta. Eles tinham cortado meu acesso, me acusado de criar dependências, me escoltado para fora como se eu fosse perigosa, e agora queriam que eu voltasse como ferramenta descartável, não como pessoa, nunca como pessoa. Eu respondi apenas uma vez. Após revogação formal de acesso e solicitação de entrega de equipamento, não estou autorizada a atuar em sistemas da North Star. Por favor, direcionem qualquer comunicação ao e-mail pessoal por escrito. Li a frase 3 vezes antes de enviar. Ela era limpa, sem emoção, quase sem mim. Mas quando apertei enviar, minha mão parou de tremer. Não porque eu estivesse bem. Eu não estava. Mas pela primeira vez naquele dia, eu não estava correndo para apagar o incêndio de alguém que tinha acabado de jogar gasolina em mim. Daniel respondeu em menos de 1 minuto. Não complique. Só isso. 2 palavras. Nenhum pedido. Nenhuma admissão. Nenhuma vergonha. Aquele era Daniel sem o verniz de liderança. Sem as frases sobre cultura e confiança. Era o mesmo homem que, meses antes, me disse que eu precisava aprender a ser menos protetora com sistemas que ele não entendia. O mesmo homem que prometeu me colocar como staff engineer depois do lançamento do Atlas, desde que eu mantivesse o foco e a discrição até a rodada de investimento fechar. A promessa da promoção tinha sido a corrente mais elegante que ele colocou no meu pescoço. Não havia contrato. Claro, Daniel era cuidadoso demais para isso. Havia conversas em corredores, mensagens ambíguas, elogios privados e silêncio público. Depois do Atlas, seu nome sobe naturalmente. Eledícia. Como se reconhecimento fosse uma maré e não uma decisão humana. Eu acreditei porque precisava acreditar. Porque imigrantes aprendem cedo que gratidão pode virar uma coleira quando alguém percebe o quanto você tem medo de perder o lugar conquistado. Durante o desenvolvimento do Atlas, eu virei uma espécie de parede de contenção. Produto prometia datas impossíveis. Vendas fechava pilotos antes de o ambiente estar pronto. Segurança pedia revisões que Daniel chamava de burocracia. Toda vez que eu dizia que o pipeline não estava maduro para um release automatizado sem checkpoints manuais, Daniel sorria e dizia: Mariana vê riscos porque se importa. Mas cuidado para não confundir cuidado com bloqueio. A sala ria baixinho, não de forma cruel o suficiente para alguém assumir. Cruel o bastante para eu sentir. O pipeline do Atlas não era uma coisa simples. Ele validava pacotes,
verificava dependências, rodava testes de integração, comparava migrações de banco e só então liberava a implantação para ambientes sensíveis. Ou deveria fazer isso. Na prática, várias dessas etapas tinham exceções temporárias aprovadas por Daniel para ganhar velocidade. Eu nunca escondi isso. Eu escrevi documentos, marquei riscos em vermelho, pedi janelas de correção. Daniel aprovava as exceções e depois dizia nas reuniões que a plataforma estava operacionalmente madura. Essa frase aparecia em todos os slides. 2 meses antes da minha saída, houve uma reunião decisiva no aquário. O board queria saber se o Atlas estaria pronto para a apresentação externa em dezembro. Daniel me pediu para preparar uma avaliação técnica honesta. Eu preparei. 14 páginas. Nada dramático. Apenas fatos. Listei pontos fortes, gargalos, riscos, dependências humanas, credenciais, legadas, automações que precisavam ser substituídas e o plano mínimo para remover meu nome de processos críticos. Enviei para ele às 6h12 da manhã, depois de revisar cada palavra para não soar difícil. Às 8h50, Daniel entrou na minha mesa com um copo de café que não era para mim. Eu li seu documento. Disse, muito completo. Eu senti um alívio pequeno, infantil. Então, ele colocou o copo sobre minha mesa. Inclinou a cabeça e completou. Completo demais para o momento. Ele pediu que eu fizesse uma versão executiva, menos assustadora, mais alinhada com confiança. Eu disse que confiança não removia risco. Daniel olhou para minha caneca, aquela com a palavra calma, e disse, então aprenda a apresentar risco sem parecer ameaça. Eu fiz a versão executiva. Foi uma das coisas que mais me envergonharam depois. Não menti, mas suavizei. Troquei bloqueador por atenção necessária. Troquei dependência crítica por área de transição. Troquei risco alto de falha no release por recomenda-se acompanhamento próximo. Cada palavra parecia uma peça de mim sendo lixada para caber melhor na boca dele. Daniel apresentou a versão reduzida ao board. Recebeu parabéns pela transparência. E, no final, disse que minha equipe estava totalmente alinhada. Naquela mesma semana, ele me chamou para uma conversa particular. A porta do aquário ficou entreaberta. Isso era típico dele. Aberta o suficiente para parecer casual, fechada o bastante para ninguém ouvir. Daniel disse que alguns líderes estavam preocupados com meu apego ao controle. Você é brilhante, Mari. Mas às vezes segura informação como proteção emocional. Eu fiquei tão surpresa que não respondi de imediato. Ele continuou. Tranquilo, precisamos provar que Atlas não é um projeto de uma pessoa só. Então vou começar a redistribuir ownership. A palavra redistribuir soou bonita até eu ver o que significava. Minhas tarefas visíveis foram entregues a Evan, um engenheiro recém-promovido que Daniel adorava porque dizia sim antes de entender o pedido. Minhas reuniões com liderança foram canceladas. Meus documentos passaram a ser editados sem me mencionar, mas os alertas críticos continuaram chegando no meu celular. As falhas fora do horário continuaram caindo no meu colo. Era uma redistribuição para a vitrine. Na prática, ele tirou meu nome do palco e manteve minhas mãos nos cabos que seguravam a estrutura. Evan não era vilão. Isso é importante. Ele era ambicioso, inseguro e encantado por Daniel. Eu tentei treiná-lo de verdade. Expliquei por que algumas chaves antigas precisavam ser rotacionadas com cuidado, por que certos jobs dependiam de validações externas, por que um atalho no ambiente de testes podia contaminar decisões em produção. Ele anotava metade e dizia que depois pegava o resto. Certa tarde, ao me ver, insistindo numa revisão, suspirou e disse, Daniel falou que você faz tudo parecer mais frágil do que é. Foi a primeira vez que senti o tamanho da armadilha. Daniel não precisava provar que eu era incompetente. Só precisava convencer pessoas suficientes de que minha competência era ansiedade. Assim, qualquer alerta meu virava medo. Qualquer objeção virava resistência. Qualquer pedido por documentação virava apego. Ele transformou meu cuidado em defeito antes de me culpar por todos os buracos que só meu cuidado vinha cobrindo. E fez isso sorrindo.
Um almoço de equipe depois do outro. Me chamando de nossa guardiã do caos como se fosse elogio. Na semana da minha demissão, o ambiente ficou estranho. Meu acesso a reuniões estratégicas sumiu primeiro. Depois, Lena me perguntou por que jurídico estava revisando logs antigos do Atlas. Eu disse que não sabia. Na quarta-feira, Daniel me pediu para enviar todos os links de documentação para facilitar férias futuras. Na quinta, Teresa marcou uma conversa de alinhamento e cancelou 10 minutos antes. Na sexta, quando perguntei diretamente se havia alguma preocupação comigo, Daniel respondeu por mensagem: só queremos garantir que a empresa não dependa de uma narrativa individual. Narrativa individual. Eu salvei essa mensagem também. Não por paranoia. Por padrão. Naquela noite, em casa, abri meu arquivo mensal e adicionei a captura. O arquivo ficava em uma pasta pessoal organizada por mês, com nomes chatos o suficiente para não parecerem importantes registros. Aprovações, riscos, incidentes. Eu aprendi isso com meu pai, antes dele morrer, quando eu ainda era adolescente em Recife. Ele trabalhava em contabilidade e dizia que gente poderosa não teme briga, teme data. Assinatura e sequência. No sábado, Daniel me ligou 3 vezes. Eu estava no mercado, escolhendo arroz, tentando viver uma vida normal por 40 minutos. Quando atendi, ele foi direto. Disse que o board tinha pedido uma revisão final da resiliência do Atlas e que ele precisava que eu confirmasse verbalmente que os riscos estavam controlados. Verbalmente. Eu perguntei se ele queria que eu enviasse um resumo por e-mail. O silêncio dele durou o tempo exato de uma verdade ficando desconfortável. Você sempre quer formalizar tudo. Ele disse. Isso passa uma energia de desconfiança. Eu respondi que confiança e registro não eram inimigos. E ele riu sem rumor. É por isso que você ainda não está pronta para a liderança. Fiquei parada no corredor do mercado, segurando um pacote de arroz, como se fosse algo que pudesse me ancorar. Daniel continuou falando sobre maturidade, visão de negócio, reputação da empresa. Eu ouvi tudo com uma calma externa que me custou caro. Quando desliguei, deixei o carrinho no meio do corredor, fui até o estacionamento e chorei dentro do carro por 9 minutos, cronometrados no painel. Na segunda-feira, meu crachá morreu. Na terça, a North Star anunciou internamente que eu havia deixado a empresa para buscar novas oportunidades após um período de transição bem-sucedido. Lena me encaminhou a captura da mensagem. Eu li aquelas palavras sentada no sofá, ainda com a roupa da véspera, e senti algo dentro de mim ficar muito quieto. Transição bem-sucedida. Eles tinham me escoltado para fora, mas contavam aos outros que minha saída era elegante, planejada, quase feliz. Roubaram meu trabalho. Depois tentaram roubar minha versão dos fatos. A falha do Atlas começou pequena, como quase toda falha começa. Um pacote não passou pela validação externa. O bloco deveria ter sido investigado. Em vez disso, alguém tentou forçar nova execução. O pipeline rejeitou de novo. Depois, uma etapa de migração. Apontou divergência entre ambientes. Depois, o sistema de auditoria travou a promoção do release candidate. Nada explodiu. Nada caiu no mundo real. Foi pior para Daniel. Tudo parou de maneira limpa, documentada, defensável. A máquina fez exatamente o que eu tinha dito que deveria fazer quando alguém tentasse avançar sem corrigir a base. Às 10h30 da manhã, Teresa deixou uma mensagem de voz. Eu ouvi uma vez. Depois, salvei. Mariana. Sabemos que você está magoada, mas precisamos que pense no impacto coletivo. Há clientes, investidores, colegas que respeitam você. Pausou. Respirou. Ninguém quer transformar isso em uma questão jurídica. Foi aí que minha tristeza mudou de temperatura. Antes era dor. Agora era alerta. Porque pessoas inocentes pedem ajuda. Pessoas culpadas mencionam jurídico antes de explicar o problema. Daniel, por outro lado, não conseguiu manter a elegância. Ele me mandou uma sequência de mensagens que pareciam ter sido escritas andando rápido. Primeiro disse que eu tinha a obrigação moral de ajudar. Depois disse que minha recusa poderia ser interpretada como má
Fé. Depois perguntou onde estava o override manual que eu costumava usar em emergências. Eu encarei aquela frase por um longo tempo. Não existia override manual do jeito que ele imaginava. Existia um procedimento controlado, com 2 aprovações, registro externo e justificativa assinada. Exatamente o processo que ele chamava de burocracia. Eu não respondi. Em vez disso, abri meu arquivo de março. Lá estava a sequência completa, eu explicando que nenhum bypass deveria ser usado sem aprovação formal. Daniel respondendo que, em cenários executivos, precisamos de flexibilidade. Eu pedindo para definir flexibilidade. Daniel escrevendo, não transforme governança em teatro. Havia também a resposta de Teresa, curta e perigosa, alinhada com Daniel. Desde que não comprometa a narrativa de prontidão. Narrativa. De novo. A palavra aparecia como mofo nas paredes daquela empresa. Na quarta-feira, recebi o documento de desligamento por e-mail. O pacote era menor do que Teresa tinha chamado de razoável e vinha com uma cláusula de confidencialidade agressiva. Eu não poderia falar sobre operações internas, decisões de liderança, processos, incidentes, riscos ou qualquer comunicação que pudesse prejudicar a reputação da North Star Ledger ou de seus representantes. Em troca, receberia 8 semanas de salário e uma referência neutra. O prazo para assinar era sexta-feira ao meio-dia. A mensagem terminava com: esperamos encerrar esta transição com profissionalismo mútuo. Profissionalismo mútuo é uma frase bonita quando ninguém acabou de te usar como escudo. Encaminhei o documento para uma advogada trabalhista indicada por uma amiga brasileira, uma mulher chamada Camila Rocha, que atendia imigrantes em casos de retaliação corporativa. Ela não prometeu milagre. Gostei disso. Pessoas sérias raramente prometem vingança. Ela leu em silêncio durante nossa primeira chamada e disse apenas: não assine nada hoje. E não fale por telefone com eles. Depois perguntou se eu tinha registros. Pela primeira vez em 2 dias. Respirei fundo sem sentir culpa. Enquanto isso, a empresa começava a sangrar por dentro. Lena me contou, com cuidado, que o lançamento tinha sido adiado sem explicação pública. Evan estava tentando reproduzir meus processos a partir de documentos incompletos, porque os documentos completos que eu tinha pedido tempo para finalizar nunca foram priorizados. Daniel dizia que havia complexidade herdada. Essa frase me fez fechar os olhos. Herdada de quem? De mim. Que avisei dele. Que aprovou atalhos. Ou da cultura inteira de fingir que uma mulher cansada era infraestrutura. Na quinta à noite, minha mãe percebeu que havia algo errado. Mães têm uma forma indecente de atravessar silêncio. Eu tentei dizer que era só trabalho, mas minha voz quebrou na palavra só. Então contei parte. Não tudo. Falei do crachá, da acusação, da pasta, das ligações. Ela ficou quieta do outro lado por alguns segundos e depois disse: minha filha, não corra para provar que você é boa para quem sabe exatamente o quanto você vale. Aquilo me atingiu mais fundo do que qualquer ameaça de Daniel. Na sexta, às 11h48, Daniel tentou uma última jogada antes do prazo do acordo. Mandou um e-mail com Teresa e jurídico em cópia, dizendo que a empresa estava preocupada com retenção indevida de conhecimento operacional e que esperava minha cooperação para evitar interpretações adversas. A frase era construída como uma cerca elétrica. Não acusava diretamente, mas queria que eu sentisse o choque. Camila respondeu por mim, 1 hora depois. Formal. Limpa. Mortal. Informou que toda a comunicação deveria passar por ela e solicitou preservação de documentos, mensagens, logs e registros relacionados à minha saída e ao projeto Atlas. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era paz. Era o som de pessoas percebendo que a mulher que elas escoltaram para fora não estava sozinha no estacionamento. Eu fiquei sentada na minha cozinha, olhando a palavra calma na caneca, pensando no quanto aquele objeto tinha mudado de significado. Antes, era um pedido para eu aguentar. Agora, era uma instrução para não me perder. A raiva queria velocidade. A verdade precisava de sequência. E eu tinha sequência.
Naquela noite, quase meia-noite, meu celular acendeu com uma notificação de voicemail. Daniel. Eu sabia que Camila tinha dito para não ouvir nada sem ela. Mas ouvi. A voz dele estava baixa, sem o teatro de liderança. Mariana, isso saiu do controle. O board está perguntando quem aprovou as exceções. Se você ajudar agora, eu posso proteger sua reputação. Houve uma pausa. Depois ele disse a frase que finalmente mostrou o que ele temia. Só preciso que você confirme que a arquitetura era sua decisão. Eu ouvi o voicemail mais uma vez, sem piscar. Depois salvei em 3 lugares diferentes, porque Daniel não estava pedindo ajuda para consertar uma pipeline. Estava pedindo que eu aceitasse ser o erro oficial da empresa. E, pela primeira vez desde que a catraca ficou vermelha, eu entendi que o crachá não tinha sido revogado para me tirar de lá. Tinha sido revogado para me deixar sem voz antes que a verdade começasse a subir pelos logs. Na segunda-feira seguinte, eu acordei antes do alarme, com aquela sensação horrível de que alguém tinha entrado no meu quarto enquanto eu dormia. Ninguém tinha. A porta estava trancada. A cidade ainda estava escura e minha planta continuava morrendo no canto da sala com dignidade silenciosa. Mas meu e-mail estava cheio. Não da North Star diretamente. Eles tinham parado de falar comigo depois da resposta de Camila. Agora falavam ao redor de mim, colegas preocupados, antigos fornecedores. Gente perguntando se era verdade que eu tinha abandonado o Atlas no meio de uma crise. Abandonado? A palavra ficou na tela como uma acusação suja. Eu li uma mensagem de Evan às 6:08 da manhã. Mari, desculpa te procurar assim, mas estão dizendo que você se recusou a documentar o processo final e deixou uns bloqueios pessoais na pipeline. Eu não quero acreditar nisso. Eu fechei os olhos. Daniel não tinha conseguido me fazer assinar a culpa. Então estava soltando a culpa em pequenas doses pelo prédio. Não em comunicado oficial. Claro que não. Só bastante veneno para contaminar a água. Eu encaminhei tudo para Camila. Ela respondeu 20 minutos depois. Não responda emocionalmente. Guarda. Faça uma linha do tempo. Às vezes, a pessoa que te salva não oferece colo, oferece método. Então abri uma planilha simples e comecei. Data. Evento. Evidência. Pessoas envolvidas. Localização do arquivo. Cada linha parecia fria, mas por trás havia uma noite sem dormir. Uma reunião humilhante. Uma frase que eu engoli para continuar pagando aluguel. A planilha não curava nada, mas colocava ordem onde Daniel dependia de confusão. Ao meio-dia, Lena apareceu na minha porta com sopa tailandesa e olheiras profundas. Quando abri, ela não me abraçou de imediato. Só me olhou como quem confirma se a pessoa ainda está inteira. Depois entrou. Colocou a sacola na mesa e disse: "Eles estão perdendo o controle." Lena trabalhava em segurança há anos. Uma mulher pequena, devosa, setsa, que não desperdiçava palavras. Se ela dizia que algo estava ruim, era porque o teto já tinha rachado e alguém ainda estava chamando aquilo de escolha arquitetônica. Ela contou que o board tinha chamado uma revisão independente depois que o Atlas falhou 3 ciclos seguidos de validação. Daniel tentou dizer que era um problema legado criado por mim. Mas a auditoria externa pediu a cadeia de aprovações das exceções. Foi aí que a sala mudou, porque cadeia de aprovação não tem carisma, não se impressiona com cargo, não esquece quem clicou em aprovar. Quem respondeu, vamos assumir. Quem pediu para reduzir linguagem de risco. Logs são uma espécie rara de testemunha. Não sentem medo. Lena abriu o próprio notebook e me mostrou apenas o que podia mostrar sem violar nada. Não dados sensíveis, não código, não segredo de cliente. Apenas um print de uma reunião interna no calendário, marcada para quinta-feira. Atlas Readiness Review, Mandatory Leadership Attendance. Participantes: Daniel, Teresa, Jurídico, Auditoria Externa, Segurança, Produto, Evan e 2 membros do board. Meu nome não estava lá. Isso deveria ter me tranquilizado. Em vez disso, fez meu estômago afundar, porque quando uma empresa discute sua versão dos fatos sem você na sala,
Ela raramente está buscando justiça. Eles querem fechar a narrativa antes da ata oficial. Lena disse: Daniel está tentando fazer parecer que você era a única pessoa que entendia a pipeline porque você impediu transferência. Eu olhei para minha caneca calma. Agora sobre a mesa entre nós, como se ela também estivesse ouvindo. Ele vai usar meus documentos incompletos contra mim. Falei. Lena assentiu. Já está usando. Ela hesitou e acrescentou. Mas tem uma coisa. O sistema de aprovação antigo ainda tem seus comentários originais anexados, não as versões editadas. Os originais. Eu senti meu corpo inteiro ficar imóvel. Os comentários originais, aqueles que eu escrevia nos tickets antes de Daniel pedir para suavizar os documentos, explicações detalhadas, com datas, riscos, dependências e recomendações. Eu lembrava de cada um, porque passei tardes inteiras tentando formular frases que fossem técnicas o suficiente para serem levadas a sério e educadas o suficiente para não serem usadas contra mim. Daniel podia editar slides, podia cortar meu nome de documentos finais, mas não podia reescrever cada comentário arquivado em ferramentas que carimbavam tempo e autor. Lena não me deu acesso a nada. Ela era íntegra demais para isso, e eu respeitava essa integridade mais do que qualquer revanche rápida. Apenas disse que, se Camila enviasse uma solicitação formal de preservação e produção de documentos específicos, a empresa não poderia fingir que os registros não existiam, sem criar um problema maior. Petsa Pelos Tickets, Atlas 118. Atlas 204. Atlas 279. E pelo canal de aprovação das exceções de release, ela disse, e peça o voicemail do Daniel como parte da comunicação pós-desligamento. Não deixe isso virar conversa privada. Quando Lena foi embora, minha casa pareceu diferente, não mais segura. Exatamente. Mais acordada. Liguei para Camila e passei os números dos tickets. Ela ficou em silêncio, digitando. Depois disse: Isso é importante. Muito importante. A voz dela não tinha entusiasmo. Era melhor do que entusiasmo. Era foco. Ela explicou que pediríamos preservação específica, notificação ao jurídico da empresa, se necessário. Uma carta ao comitê de auditoria do board. Nada de escândalo público. Nada de postagem impulsiva. A verdade não precisava gritar se entrasse pela porta certa. À noite, Daniel tentou outra entrada. Desta vez, não veio por mensagem. Veio por uma pessoa. Evan me ligou de um número pessoal. Eu não atendi. Ele mandou áudio. A voz dele estava quebrada, cansada, com uma culpa que talvez fosse real e uma urgência que certamente não era dele. Mari, eu sei que você está chateada, mas tem muita gente aqui que pode perder o emprego se o Atlas afundar. Daniel disse que você tem um arquivo de contingência pessoal. Se tiva. Manda só pra mim. Eu prometo que não falo que veio de você. Fiquei parada na cozinha com o telefone na mão. A manipulação tinha mudado de roupa. Primeiro foi profissionalismo, depois reputação. Agora era piedade. Empregos, colegas, pessoas inocentes. O mais cruel é que havia verdade ali. Havia gente boa na North Star, gente com aluguel, filhos, vistos, remédios, medo. Daniel sabia disso. Sabia que eu carregava a culpa como uma segunda mochila, e por isso mandou Evan. Porque Daniel entendia que eu talvez recusasse um diretor, uma vice-presidente, um advogado, mas teria dificuldade de recusar alguém que estava sendo usado como escudo humano. Eu respondi por texto, com Camila em cópia oculta depois de pedir orientação. Evan, não posso compartilhar materiais operacionais fora dos canais formais da empresa, especialmente após minha revogação de acesso e acusações feitas contra mim. Peça ao jurídico e à liderança que acionem os procedimentos documentados nos registros do projeto. Ele visualizou. Não respondeu. 1 hora depois, recebi uma mensagem dele que doeu mais do que eu esperava. Você mudou. Eu quase digitei que não. Quase expliquei que eu só tinha parado de sangrar para manter a sala aquecida. Apaguei a resposta. Porque parte de crescer
é aceitar que algumas pessoas só chamam você de boa, enquanto sua bondade ainda serve ao conforto delas. Evan não precisava entender naquela noite. Talvez entendesse depois. Talvez nunca. O que importava era que Daniel não conseguiria usar minha consciência como crachá reserva. Ele tinha tirado meu acesso. Ele tinha construído a narrativa. Ele tinha escolhido o terreno. Agora, eu escolheria uma coisa pequena e poderosa. Não atravessar a cerca que eles mesmos ergueram para me acusar de invasão depois. Na quarta-feira, Camila enviou a carta. Eu li antes. Era precisa como bisturi. Solicitava a preservação de todos os registros relacionados à minha saída, ao projeto Atlas, às exceções de release, à edição de documentos de risco, aos comentários originais nos tickets citados, às comunicações de Daniel e Teresa sobre dependência operacional e ao voicemail em que Daniel me pedia para confirmar que a arquitetura era minha decisão. A carta também notificava a empresa de que qualquer tentativa de atribuir publicamente a mim falhas decorrentes de decisões aprovadas por liderança seria tratada como retaliação e difamação. A resposta veio rápido demais. Jurídico da North Star acusou o recebimento em 40 minutos. 2 horas depois, Teresa me mandou uma mensagem direta. Ignorando Camila. Mariana, isso está ficando desnecessariamente hostil. Daniel está sob muita pressão. Todos nós estamos. Há uma forma madura de resolver isso sem destruir reputações. Eu li aquela frase na tela do meu telefone e senti uma tristeza estranha por Teresa. Ela não era ingênua. Sabia exatamente o que estava protegendo. Só acreditava que, se chamasse covardia de maturidade, talvez ninguém notasse a diferença. Encaminhei para Camila sem responder. Ela respondeu ao jurídico da empresa em 5 linhas, lembrando que comunicação direta comigo deveria cessar. Depois me ligou. Eles estão nervosos. Eu perguntei se isso era bom. Ela pensou por um segundo. É útil. Não confunda com bom. Guardei a frase. Eu estava aprendendo que justiça corporativa não é uma explosão cinematográfica. É uma sequência lenta de portas sendo trancadas para quem está acostumado a escapar pelo corredor lateral. Na quinta pela manhã, dia da revisão obrigatória, acordei com dor no maxilar, de tanto apertar os dentes dormindo. Não fui até o prédio. Não fiquei do outro lado da rua, olhando janelas como personagem de filme. Fiz café. Sentei à mesa e abri minha linha do tempo. Às 9. A reunião começou. Às 9h17. Lena mandou apenas um ponto final. Era o sinal combinado de que todos estavam na sala. Às 9h43. Nenhum update. Às 10h11. Meu telefone vibrou com um e-mail de Camila. Recebemos contato do comitê de auditoria. Eles querem falar. Eu li aquilo 3 vezes. O comitê de auditoria. Não Daniel. Não Teresa. Não o jurídico tentando me assustar com palavras compridas. Uma parte do board. Pelo canal correto. Pedindo uma entrevista formal com minha advogada presente. Camila disse que era minha escolha, mas recomendava aceitar, desde que fosse gravado, com pauta definida e sem discussão operacional sensível fora do escopo. Eu concordei. Minha voz saiu estável. Depois desliguei e fui até a pia, onde vomitei nada além de café e medo antigo. A entrevista foi marcada para a manhã seguinte. Passei a tarde com Camila organizando evidências. O voicemail de Daniel. As mensagens sobre não complique e arquitetura era sua decisão. A avaliação técnica original de 14 páginas, a versão executiva suavizada, os comentários nos tickets que a empresa agora teria de preservar, as solicitações de tempo para documentação, as respostas de Daniel negando prioridade, o e-mail de Teresa sobre a narrativa de prontidão. Cada arquivo era uma pedra pequena. Sozinho. Talvez não derrubasse nada. Juntos. Formavam uma parede. Camila me ensinou a não explicar demais. Responda o que perguntarem. Não preencha silêncio para aliviar desconforto de ninguém. Essa frase parecia simples, mas era quase uma reeducação do meu corpo. Durante anos, eu preenchi silêncio, com trabalho, justificativa, gentileza, disponibilidade. Mulheres como eu
são treinadas a tornar a sala menos pesada. Mesmo quando a sala está pesada porque alguém está mentindo. Naquela noite, pratiquei respostas curtas diante do espelho do banheiro. Meu rosto parecia cansado, mas meus olhos estavam diferentes. Não duros, presentes. Sexta-feira. Entrei na chamada com Camila ao meu lado, pelo menos em uma janela da tela. Do outro lado estavam 2 membros do comitê, uma consultora externa e uma advogada que não era a mesma do meu desligamento. Isso já dizia muito. Começaram perguntando se eu entendia que não deveria revelar dados de clientes. Eu disse que sim. Perguntaram se eu havia sabotado, bloqueado, escondido ou alterado qualquer componente do Atlas antes da minha saída. Eu respondi, não. E as ferramentas de auditoria devem confirmar isso. A consultora perguntou por quê. Então, tantas etapas dependiam de conhecimento meu. Respirei devagar. Ali estava o centro da armadilha. Eu poderia me defender com raiva e parecer exatamente o que Daniel descreveu. Ou poderia mostrar a sequência. Porque eu identifiquei dependências. Pedi tempo para removê-las e fui orientada a priorizar entregas de lançamento. Tenho registros dessas solicitações, aprovações e recusas. Camila compartilhou a primeira página da linha do tempo. Ninguém falou por alguns segundos. Eu não preenchi o silêncio. Deixei que ele trabalhasse. Eles perguntaram sobre os tickets. Camila mostrou os números e os comentários originais que já constavam na própria plataforma da North Star. A consultora leu em voz alta apenas o início de um deles. Risco alto se exceções temporárias forem mantidas após piloto. Ela parou antes de terminar. Não precisava terminar. A data estava ali. Meu nome estava ali. A resposta de Daniel estava ali também, dizendo que a correção ficaria para a fase pós-investimento. O que ele chamava de legado tinha carimbo da decisão dele. Depois veio o voicemail. Camila perguntou se todos consentiam em ouvir uma comunicação recebida após meu desligamento. Consentiram. A voz de Daniel preencheu a chamada. Menor do que eu lembrava. Só preciso que você confirme que a arquitetura era sua decisão. Ninguém interrompeu. Ninguém tossiu. Ninguém se mexeu de forma visível. Eu olhei para a minha caneca calma, ao lado do notebook, e pensei em todas as vezes em que aquela palavra significou engolir. Naquele momento, significava exatamente o contrário. Quando a gravação terminou, uma das conselheiras, uma mulher chamada Patrice, perguntou: por que você não ajudou quando percebeu que o release estava bloqueado? A pergunta veio sem agressividade, mas me atingiu, mesmo assim, porque havia uma versão de mim, a de antes, que teria se encolhido. Eu respondi devagar, porque meu acesso foi revogado. Fui acusada de representar risco e recebi instrução formal para devolver equipamento. Qualquer intervenção minha depois disso seria insegura para a empresa e para mim. Patrícia assentiu uma vez, não como amizade, como reconhecimento. A chamada durou 52 minutos. Quando acabou, eu não me senti vitoriosa. Senti exaustão. Camila disse que eu tinha ido bem. Eu perguntei: o que aconteceria agora? Ela respondeu que o comitê provavelmente conduziria a investigação interna, congelaria certas decisões e tentaria evitar exposição externa. Daniel ainda vai tentar se salvar. Ela disse: pessoas assim não caem em linha reta. Eu sabia. Daniel era especialista em transformar queda em narrativa, mas agora havia algo que ele não controlava: a versão registrada antes da versão editada. No fim da tarde, Evan me mandou outra mensagem. Desta vez, sem acusação. Eles me pediram para dizer que você não documentou. Eu achei que era verdade. Desculpa. Fiquei olhando para aquelas palavras mais tempo do que pretendia. Um pedido de desculpas não desfaz dano, mas às vezes confirma que você não enlouqueceu. Respondi apenas: obrigada por dizer isso. Proteja seus registros. Foi a coisa mais gentil que eu podia oferecer, sem voltar para o papel antigo de cuidar de todo mundo antes de cuidar de mim. No sábado, Daniel apareceu no lobby do meu prédio. O interfone tocou às 7h20 da noite. Quando vi o rosto dele na câmera, senti meu corpo congelar por uma fração de segundo. Ele estava de casaco cinza, cabelo impecável,
segurando uma pasta de couro como se ainda estivesse em uma reunião. Apertei o botão de áudio, mas não destranquei. Mariana, precisamos conversar pessoalmente. Ele disse. A voz era calma, quase doce. Isso pode terminar muito pior para você se continuar passando por advogada. Eu deveria ter desligado, mas algo em mim queria ouvir até onde ele iria quando não havia plateia. Você não deve vir à minha casa, respondi. Ele olhou para a câmera, e o sorriso desapareceu. Eu tentei proteger você. Você acha que o mercado vai contratar alguém que derruba a própria empresa por ressentimento? A frase me acertou no mesmo lugar de sempre medo. Visto. Reputação. Sobrevivência. Mas dessa vez não entrou tão fundo. Porque eu finalmente reconheci o truque enquanto ele acontecia. Daniel. Eu disse, e minha voz estava mais calma do que meu coração. Você está sendo gravado pelo sistema do prédio. Ele piscou. Pela primeira vez, desde que o conheci. Vi o controle dele falhar antes da frase seguinte. Olhou para o lado. Depois de volta para a lente. Não seja paranoica. Eu quase sorri. Não por alegria, mas pela precisão cruel da palavra. Paranoica era o nome que homens davam a mulheres que guardavam recibos antes que eles conseguissem reescrever a compra. Vá embora. Eu disse. Toda a comunicação deve passar pela minha advogada. Ele ficou parado mais alguns segundos, tentando decidir se ainda havia alguma versão de mim que ele podia empurrar. Então se inclinou um pouco para o interfone e falou, baixo, você vai se arrepender de não ter aceitado uma saída limpa. A linha cortou. Eu não cortei. O porteiro do prédio cortou. Porque Daniel finalmente se afastou da porta. Eu salvei o vídeo pelo aplicativo antes de respirar direito. Mandei a gravação para Camila. Ela respondeu com uma frase que fez o mundo ficar pequeno e nítido. Agora, ele cruzou uma linha que o board entende. Na segunda-feira, ela encaminhou o vídeo ao jurídico da North Star e ao comitê de auditoria, junto com uma notificação sobre intimidação pós-desligamento. Horas depois, recebi uma convocação formal. Eles queriam que eu comparecesse, remotamente, a uma sessão extraordinária na terça-feira. Daniel estaria presente. Teresa também. O objetivo declarado era encerrar inconsistências factuais sobre responsabilidades do projeto Atlas. Inconsistências factuais. Era uma forma elegante de dizer que a mentira tinha finalmente sido obrigada a sentar na mesma sala que as datas. Passei aquela noite sem dormir direito. Não por dúvida, por memória. Cada humilhação voltava com roupa nova. A catraca vermelha. O segurança constrangido. A pasta de desligamento. Evan dizendo que eu mudei. Minha mãe dizendo para eu não provar meu valor a quem já sabia. Às 6 da manhã, levantei. Lavei o rosto e coloquei a caneca calma ao lado do notebook. Antes de entrar na chamada, Camila me perguntou se eu estava pronta. Olhei para meu reflexo escuro na tela desligada. Eu não parecia vingativa. Não parecia heróica. Parecia uma mulher cansada, que finalmente tinha parado de pedir permissão para ser acreditada. Estou, respondi. Na tela, a sala virtual começou a se preencher com nomes que antes decidiam meu futuro sem mim. Daniel entrou por último. Sorriu como se ainda fosse dono do chão. E então Patrice abriu a reunião dizendo, Mariana, vamos começar com os registros originais. Patrice não levantou a voz. Talvez por isso a sala tenha ficado tão pesada. Na tela, Daniel ajeitou a postura. Teresa apertou os lábios. E o advogado da North Star olhou para algum documento fora da câmera. Eu estava no meu apartamento, com Camila numa janela ao lado. A caneca calma, posicionada perto do teclado, como um pequeno lembrete de que eu não precisava vencer, parecendo forte. Eu só precisava ficar inteira. Patrice repetiu. Vamos começar com os registros originais. Não com os materiais editados para a apresentação executiva. Daniel sorriu, com a mesma paciência treinada de sempre. Claro, só peço que a gente tenha cuidado para não interpretar comentários técnicos fora de contexto. Era uma frase inteligente. Ele não negava ainda. Preparava o terreno para chamar verdade de mal-entendido. Eu conhecia aquela dança. Primeiro,
Ele elogiava a complexidade. Depois, dizia que todo mundo assumiu riscos. Depois, diluía a responsabilidade até que ninguém pudesse segurá-la com as mãos. Mas daquela vez havia um problema. Risco coletivo ainda tem dono quando alguém apertou aprovar. A consultora externa compartilhou a tela. O primeiro ticket apareceu Atlas 118. Lá estava meu comentário, datado de 4 meses antes do lançamento planejado. Eu explicava que as exceções temporárias, no estágio de validação, não deveriam seguir para a fase final, sem substituição, por controles automatizados e revisão de segurança. Abaixo, a resposta de Daniel. Aprovado seguir assim para manter janela comercial. Correção pós-piloto. Ninguém precisava de tradução. Nem mesmo Daniel. Ele olhou para a tela, como se o próprio sistema tivesse traído sua elegância. Patrícia perguntou Daniel. Você aprovou essa exceção? Ele respirou fundo. Aprovar no contexto de uma discussão técnica não significa assumir todo o desenho operacional. Camila inclinou a cabeça quase nada. Eu permaneci em silêncio. A consultora rolou a tela para baixo. Havia uma segunda nota minha, reitero que, se a correção for adiada, a dependência em operadores específicos permanecerá alta. A resposta de Daniel vinha logo depois. Entendido. Não elevar isso ao board neste formato. Linguagem pode causar preocupação desnecessária. Teresa olhou para baixo. A segunda peça foi ATLS 204. Esse era pior. Nelé. Eu tinha pedido 2 semanas dedicadas para transferir conhecimento e remover credenciais legadas. Daniel respondeu que 2 semanas eram incompatíveis com prioridade de negócio e que Evan poderia absorver o fluxo durante execução normal. Na reunião em que ele me acusou de não documentar, aquela frase não apareceu. Claro que não. Na narrativa dele. Eu tinha guardado conhecimento como se fosse joia. Nos registros. Eu tinha pedido tempo para entregá-lo, e ele tinha vendido esse tempo por aparência. A conselheira Patrícia ficou alguns segundos lendo. Depois perguntou a Evan, que estava presente com o rosto pálido, você recebeu treinamento formal nesse processo? Evan engoliu seco. Eu quase senti pena dele. Quase. Ele olhou para Daniel antes de responder. E esse pequeno movimento já era uma confissão de ambiente. Não formal. Disse. Mariana tentou me explicar partes, mas eu estava em outras entregas. Fui orientado a focar no painel de métricas para a apresentação. Daniel interrompeu. Isso é uma simplificação. Patrícia levantou um dedo. Deixe-eu terminar. Evan terminou. A voz dele saiu baixa. Eu não tinha contexto suficiente para assumir o pipeline. Achei que tinha porque me disseram que o risco estava exagerado. O silêncio que veio depois não foi vazio. Foi cheio de coisas chegando tarde demais. Eu pensei em todas as vezes que tentei falar sem ser tratada como obstáculo. Pensei nos cafés frios, nos alertas à meia-noite, nas reuniões em que Daniel traduzia minha precisão como ansiedade. Agora outra pessoa dizia, em voz baixa, que ele tinha acreditado numa versão fabricada. Não era vitória, era confirmação. Teresa finalmente entrou. Todos nós trabalhávamos sob pressão intensa. O objetivo era equilibrar prudência e crescimento. Ela falou como se estivesse num painel de liderança, não numa investigação. Mariana era uma colaboradora valiosa, mas às vezes suas recomendações eram apresentadas de forma que poderia comprometer a confiança do board. Eu senti Camila se mover na tela. Ela não falou ainda. Patrícia perguntou apenas. Confiança baseada em informação completa ou confiança baseada em informação confortável? Teresa perdeu meio segundo. Só meio. Mas bastou. A consultora abriu a comparação entre meu documento original de 14 páginas e a versão executiva apresentada ao board. As alterações apareciam destacadas. Risco alto virava a atenção necessária. Dependência crítica virava área de transição. Não recomendado avançar sem remediação, virava recomenda-se acompanhamento próximo. Cada substituição parecia pequena quando isolada. Juntas. Mostravam uma cirurgia. Daniel tentou dizer que era linguagem adequada ao público executivo. Camila então falou pela primeira vez. Linguagem adequada não é o mesmo que omissão material. A frase cortou a sala sem esforço.
O advogado da North Star pigarreou. Precisamos evitar conclusões legais precipitadas. Patrice não olhou para ele. Estamos evitando. Por isso, estamos revisando fatos. Em seguida, pediu para ouvir o voicemail. Eu já sabia o que viria. Mas meu corpo reagiu mesmo assim. A voz de Daniel entrou na chamada. Baixa, quase íntima, dizendo que poderia proteger minha reputação se eu confirmasse que a arquitetura era minha decisão. Eu olhei para a câmera. Não para ele. Não queria ver seu rosto, enquanto a própria voz tirava o paletó da mentira. Quando o áudio terminou, Daniel ficou muito quieto. Depois fez o que pessoas como ele fazem quando encurraladas por suas próprias palavras. Tentou transformar coerção em cuidado. Eu estava tentando evitar que Mariana fosse arrastada para uma investigação mais ampla. Talvez minha frase tenha sido infeliz, mas a intenção era protegê-la. Meu estômago revirou. Proteção. Ele me escoltou para fora. Cortou meu acesso. Espalhou que eu abandonei o sistema. Mandou Evan pedir arquivo por fora. Apareceu no meu prédio e chamou tudo de proteção. Camila compartilhou então a gravação do interfone. Não inteira, só o trecho necessário. A imagem de Daniel no lobby do meu prédio apareceu na tela. Casaco cinza. Pasta de couro. Rosto inclinado para a câmera. Isso pode terminar muito pior para você se continuar passando por advogada. Depois, você acha que o mercado vai contratar alguém que derruba a própria empresa por ressentimento? Vi Teresa fechar os olhos. Não por mim, pela empresa, pela exposição, pela percepção instantânea de que aquela gravação não cabia em nenhuma planilha de dano controlado. Patrice ficou imóvel. Quando falou, não havia calor na voz. Daniel, você foi à residência de uma ex-funcionária após notificação de que toda a comunicação deveria passar por advogada. Daniel abriu a boca. Fechou. Depois tentou. Eu estava buscando uma resolução humana. Aquilo quase me fez rir. Humana. A palavra que ele nunca usou quando meu crachá morreu. Humana agora. Quando havia câmera. Humana agora. Quando a hierarquia já não bastava. Humana agora. Porque a intimidação tinha falhado em silêncio e virado registro. Foi então que Patrice me chamou pelo nome. Mariana. Há algo que você queira acrescentar sobre sua decisão de não intervir no pipeline após sua saída? Meu coração bateu forte. Mas a resposta estava limpa dentro de mim. Sim. A North Star revogou meu acesso. Recolheu meu equipamento e afirmou que eu representava risco operacional. Qualquer solicitação informal para eu atuar depois disso contrariava a própria justificativa usada para minha remoção. Fiz uma pausa. Não para efeito. Para respirar. Eu não derrubei a pipeline. Eu me recusei a ser usada como bypass humano. A frase ficou parada na sala. Bypass humano. Eu não tinha planejado dizê-la assim, mas era a verdade mais simples. Por anos. Eu fui o atalho. O remendo. A pessoa chamada quando processos ruins precisavam parecer bons. A pessoa elogiada em privado e apagada em público. Daniel não queria que eu consertasse apenas o Atlas. Queria que eu consertasse a narrativa dele. Sam Logan. Sem salário. Sem proteção. Sem crédito. Queria que eu atravessasse a linha para que ele pudesse apontar e dizer que eu nunca respeitei limites. A consultora então apresentou a conclusão preliminar. O bloqueio do release não foi causado por sabotagem, retenção de conhecimento ou ação indevida. Minha. Foi causado por controles que funcionaram conforme previsto diante de exceções não remediadas e migrações divergentes. As exceções foram aprovadas por Daniel. A priorização de lançamento sobre remediação foi apoiada por Teresa. A documentação incompleta resultou de decisões de liderança que negaram tempo dedicado à transferência. As palavras eram técnicas, mas por baixo delas havia algo quase brutal. Eles não podiam mais me usar como lixeira. Daniel percebeu antes dos outros que a sala tinha mudado de dono. Seu rosto perdeu aquela suavidade ensaiada. Então, agora, vamos fingir que Mariana não tinha responsabilidade nenhuma. Ela era a responsável técnica. Patrice respondeu. Responsabilidade técnica não elimina decisões executivas registradas. Ele tentou interromper.
Mas ela continuou. E responsabilidade técnica também não justifica acusações de má-fé quando há registros prévios de alerta. Daniel olhou para Teresa como se ela fosse puxá-lo de volta. Teresa não se mexeu. A lealdade dela terminava onde começava o risco pessoal. O advogado da North Star pediu uma pausa privada. Patrice negou a pausa naquele momento e informou que algumas medidas seriam tomadas imediatamente. Daniel seria afastado de responsabilidades sobre o Atlas durante a investigação. Teresa deixaria de supervisionar a comunicação do projeto. A empresa emitiria uma correção interna sobre minha saída, removendo a frase transição bem-sucedida e esclarecendo que não havia evidência de sabotagem, abandono ou retenção deliberada de conhecimento. Além disso, toda comunicação depreciativa sobre minha conduta deveria cessar. Eu ouvi cada palavra sem expressão. Por dentro, alguma coisa se desprendeu. Daniel ficou vermelho de uma forma discreta, mas visível. Isso é uma reação exagerada baseada em emoções e em uma campanha pessoal. Pela primeira vez, Patrice perdera a paciência, embora a voz dela continuasse baixa. Cynthia Hayes. A única campanha documentada até aqui é a tentativa de atribuir a uma ex-funcionária decisões aprovadas por sua liderança. Ele recuou como se a frase tivesse contato físico. Não era uma explosão. Não era um tribunal. Não havia martelo. Mas havia algo melhor. Havia consequência dentro do idioma que ele sempre usou para escapar. Camila então apresentou minha solicitação formal. Não era uma súplica. Era uma fronteira. Correção escrita da narrativa interna. Referência profissional factual. Pagamento de verbas ajustadas conforme acordo revisado. Confirmação de que a North Star não contestaria meu status de saída de forma prejudicial. Compromisso de não contato direto por Daniel ou Teresa. Preservação de documentos. E uma cláusula simples: eu não prestaria serviços emergenciais. Consultoria informal ou suporte operacional sem contrato independente. Seguro, apropriado. Escopo definido e compensação compatível. A sala entendeu. O atalho humano tinha sido fechado. Teresa tentou suavizar. Talvez possamos discutir uma consultoria curta para a estabilização do Atlas. Ela disse como se estivesse me oferecendo uma ponte. Eu vi. Por um instante. A velha Mariana querendo ajudar. A velha Mariana que sentia responsabilidade por sistemas abandonados, por colegas perdidos, por clientes que nem sabiam seu nome. Então olhei para a caneca. Calma. Não como engolir. Como escolher. Não estou disponível para consultoria enquanto houver investigação ativa sobre pessoas que tentaram me responsabilizar por decisões que eu alertei e não aprovei. Respondi. A resposta pareceu simples, mas para mim foi uma revolução. Eu tinha dito não sem justificar com culpa. Não acrescentei desculpa. Não ofereci alternativa. Não protegi o conforto de ninguém. Daniel olhou para mim como se finalmente entendesse que havia perdido mais do que uma funcionária. Perdera uma fonte de apagamento. Uma pessoa que ele podia empurrar para frente quando o incêndio queimava e para trás quando a foto era tirada. A mulher na tela não estava gritando, mas também não estava disponível para ser usada. A reunião terminou com instruções formais. O comitê enviaria um resumo documentado. O jurídico revisaria o acordo. A investigação continuaria. Daniel saiu da chamada antes de todos, sem se despedir. Teresa permaneceu alguns segundos, talvez esperando que eu olhasse para ela com alguma abertura. Eu não olhei. Não por crueldade. Por higiene. Algumas relações terminam antes do último contato. E insistir em dar calor a quem te deixou no frio é uma forma de adoecer de novo. Quando a tela ficou escura, minha sala pareceu grande demais. Camila ficou comigo em silêncio por um momento. Depois disse: "Você fez tudo certo." Eu balancei a cabeça, mas as lágrimas vieram mesmo assim. Não eram lágrimas de felicidade. Eram de descarga. Meu corpo finalmente recebia autorização para sentir o que minha mente tinha organizado em arquivos. Chorei sem som, com uma mão cobrindo os olhos, enquanto a caneca calma ficava borrada na mesa. Camila não tentou transformar aquilo em vitória. Só ficou ali até eu respirar de novo. Naquela tarde, a correção interna saiu. Lena me encaminhou. Era curta,
controlada e claramente escrita por advogados, mas continha as palavras que importavam. A empresa reconhecia que minha saída não estava relacionada à sabotagem, abandono de responsabilidades ou retenção intencional de conhecimento. Reconhecia também que a revisão do Atlas identificara decisões de priorização e exceções aprovadas por liderança. Não dizia desculpa. Empresas raramente dizem, mas removia a faca das minhas costas em público. E às vezes, a primeira forma de justiça é impedir que continuem girando a lâmina. As mensagens começaram pouco depois. Colegas que antes ficaram calados, agora diziam que sempre acharam estranho. Pessoas que ouviram boatos agora pediam desculpa por não terem perguntado. Evan mandou apenas, "Eu sinto muito." Lena mandou uma foto da minha antiga mesa vazia. Minha cadeira empurrada para dentro. A parede de vidro do aquário refletindo luz fria. A legenda dizia, "Ele saiu escoltado pela lateral." Fiquei olhando para a mensagem sem sorrir. Daniel. O homem que fez da minha saída um espetáculo silencioso. Agora aprendia o peso da mesma arquitetura. À noite, Camila me ligou com a proposta revisada. Era muito melhor. Não perfeita. Nada ali devolveria minhas madrugadas. Minha confiança. Meus meses de ansiedade. Nem a parte de mim que aprendeu a medir cada frase para não parecer ameaça. Mas incluía compensação adequada. Referência escrita. Não depreciação. Compromisso de não contato e confirmação de que eu poderia declarar minha saída como desligamento sem justa causa em contexto de reestruturação pós-revisão de projeto. Era uma frase feia, mas era segura. Segurança. Depois de tudo, parecia quase bonita. Perguntei a Camila se aceitar era fraqueza. Ela respondeu sem hesitar. Aceitar termos bons não é perdoar. É encerrar uma via de dano. Fiquei em silêncio, absorvendo aquilo. Durante muito tempo, achei que justiça precisava parecer completa para ser real. Mas, na vida adulta, às vezes, justiça é simplesmente tirar sua mão da engrenagem antes que ela esmague mais dedos. Assinei no dia seguinte. Depois de ler cada linha, assinei devagar. Não como alguém comprada, mas como alguém que escolheu sair pela própria porta. 2 dias depois, recebi uma mensagem de um recrutador que eu conhecia pouco. Ele tinha ouvido que eu estava disponível e que eu sabia construir sistemas que resistem à pressão executiva. A frase me fez encostar o celular na mesa e rir pela primeira vez em semanas. Não uma risada grande, só o suficiente para lembrar que eu ainda existia fora daquela empresa. O mercado que Daniel usou como ameaça não era uma pessoa, era muitas, e nem todas estavam interessadas na versão de um homem que confundia liderança com apropriação. Na sexta-feira, passei em frente ao prédio da North Star pela primeira vez, desde o crachá vermelho. Não planejei. Estava indo encontrar Lena para almoçar, e o caminho mais curto passava ali. A catraca brilhava no saguão. A mesma. Pequena e indiferente. Por um segundo. Senti meu peito apertar. Lembrei do som seco, da luz vermelha, da vergonha quente. Depois percebi uma coisa simples. Aquela porta nunca decidiu meu valor. Ela só registrou quem tinha permissão para entrar num lugar que já não merecia minha presença. Eu continuei andando. Do outro lado da rua, meu telefone vibrou. Era uma notificação automática antiga que eu tinha esquecido de desativar. Um resumo mensal de registros críticos. O assunto apareceu na tela como um eco. Registro mensal, decisões críticas. Aprovações e riscos assumidos. Parei na calçada. Abri a mensagem. Pela primeira vez. Não senti medo. Aquela pasta tinha sido meu escudo. Depois minha alavanca. Agora apenas meu arquivo. Daniel acreditou que revogar meu crachá me deixaria do lado de fora da verdade. Ele esqueceu que algumas portas abrem por dentro. O acordo foi assinado numa terça-feira sem cerimônia. Não houve música. Não houve pedido de desculpas público. Não houve Daniel derrotado em manchete, como acontece nas histórias que as pessoas gostam de imaginar. Houve apenas uma assinatura digital. Um e-mail automático confirmando o recebimento e uma sensação estranha de espaço abrindo dentro do meu peito.
Eu fiquei olhando para a tela por alguns minutos, esperando sentir triunfo. Em vez disso, senti silêncio, mas era um silêncio diferente daquele que me impuseram. Era meu. A North Star tentou fazer o que empresas fazem quando são pegas reorganizar palavras antes de reorganizar caráter. Daniel saiu oficialmente para buscar novas oportunidades de liderança. Teresa permaneceu por mais algumas semanas. Depois foi transferida para uma função sem supervisão direta sobre engenharia. O Atlas não foi lançado naquele trimestre. Foi replanejado, auditado, atrasado e, pela primeira vez, tratado como sistema real em vez de promessa para investidor. Lena me contou que contrataram 2 engenheiros só para documentação e transferência de conhecimento. Eu ri baixo quando soube. Às vezes, a verdade chega tarde, usando crachá de orçamento. Evan me escreveu uma carta. Não um e-mail curto. Não uma mensagem de desculpa jogada entre reuniões. Uma carta de verdade, longa, com frases atravessadas e pontuação ansiosa. Ele disse que tinha acreditado em Daniel porque era mais confortável acreditar que eu era difícil do que admitir que ele estava sendo promovido em cima do apagamento de outra pessoa. Disse que repetiu comentários sobre mim sem verificar. Disse que, quando viu os tickets originais, sentiu vergonha. Eu li tudo 2 vezes, depois guardei. Nem toda desculpa exige retorno imediato. Algumas só merecem não ser destruídas. Não voltei para a North Star como consultora. Eles tentaram mais uma vez, por um canal formal, com um valor alto o bastante para me fazer parar diante da tela. Não vou fingir que dinheiro não importa. Importa. Eu tinha aluguel, contas, uma mãe que ainda perguntava se eu estava comendo direito e uma vida inteira de medo financeiro guardada nos ossos. Mas li o escopo do contrato e reconheci a armadilha mais antiga do mundo: pagar bem para você entrar no incêndio e depois reclamar do cheiro de fumaça na sua roupa. Respondi que não estava disponível. Sem parágrafo emocional, sem explicação extra, sem oferecer nomes alternativos, horários possíveis ou uma versão menor de mim que ainda pudesse ser usada. Apenas não estava disponível. Depois de enviar, esperei a culpa vir. Ela veio. Claro. Sentou comigo na cozinha. Familiar como parente, inconveniente, mas não ficou tanto tempo quanto antes. Aprendi que culpa nem sempre é sinal de erro. Às vezes, é apenas o eco de um treinamento antigo, tentando sobreviver à sua liberdade. Minha mãe comemorou de um jeito brasileiro e prático. Disse que eu deveria comer alguma coisa de substância, acender uma vela para meu pai e comprar um casaco decente, porque Seattle parecia um lugar feito para deixar pessoas tristes molhadas. Eu ri de verdade. Depois chorei. Contei a ela mais do que tinha contado antes. Falei da catraca, da escolta, da frase de Daniel sobre minha reputação, da câmera do prédio, da reunião final. Ela ouviu sem me interromper. Quando terminei, disse: "Você não se vingou. Minha filha, você devolveu o peso ao dono." Essa frase ficou comigo, porque, por muito tempo, eu achei que vingança significava fazer alguém sofrer. Mas o que aconteceu não foi isso. Eu não sabotei sistema. Não vazei dados. Não destruí empresa. Não gritei no LinkedIn. Eu apenas parei de carregar a consequência de decisões que não eram minhas. Parei de ser ponte para quem queimava o outro lado. Parei de transformar abuso em urgência técnica. E, quando pediram que eu confirmasse a mentira para proteger o homem que me acusou, eu deixei a mentira ficar sozinha na sala. Algumas pessoas da North Star sumiram. Outras apareceram tarde demais com frases cuidadosas. Eu queria ter dito alguma coisa. A gente desconfiava. Foi tudo muito estranho. No começo, essas mensagens me machucaram. Depois, começaram a me ensinar. Nem todo silêncio é neutro. Às vezes, o silêncio de quem assiste é o corredor por onde a injustiça passa sem tropeçar. Eu não respondi a todas. Não porque me achasse superior, porque energia também é patrimônio. E eu tinha gastado anos distribuindo a minha para pessoas que só perceberam o incêndio quando a fumaça entrou na sala delas. Lena foi diferente. Ela não tentou parecer heroína. Disse que deveria ter falado antes, que teve medo,
que odiava admitir isso. Eu aceitei porque ela não embrulhou covardia em estratégia. Nossa amizade sobreviveu porque havia honestidade suficiente para suportar imperfeição. Algumas semanas depois, ela pediu demissão também. Conseguiu trabalho numa empresa menor, com menos brilho e mais sono. No jantar de despedida dela, levantamos copos de água com gás, e ela brindou. Aos sistemas que falham do jeito certo. Eu respondi. E as pessoas que finalmente param de servir como remendo. Meu novo trabalho veio 2 meses depois. Uma empresa de infraestrutura médica em Portland. Menor. Menos glamurosa. Com problemas reais e líderes que sabiam dizer "não sei", sem parecer que estavam perdendo um rim. Na entrevista final, a diretora técnica perguntou sobre a North Star. Eu não contei drama. Contei aprendizado. Disse que sistemas saudáveis não podem depender de heroísmo constante. Que documentação é respeito. Que segurança sem autoridade é decoração. Que equipes quebram quando liderança trata alerta como falta de lealdade. Ela me ouviu sem me interromper. No fim, disse: "É exatamente por isso que queremos você." Aceitei. Não porque era perfeito. Perfeição também pode ser uma mentira com roupas limpas. Aceitei porque o contrato era claro. O escopo fazia sentido e, quando perguntei sobre incidentes fora do horário, ninguém sorriu como se eu fosse ingênua. Havia escala. Havia compensação. Havia rodízio. Havia a coisa mais rara em muitos escritórios, uma tentativa honesta de não transformar dedicação em exploração. No primeiro dia, meu novo crachá funcionou. A luz ficou verde. Eu passei pela catraca. Por algum motivo, precisei respirar fundo. A caneca calma foi comigo. Pensei em jogá-la fora. Por semanas, ela me lembrava tudo que engoli. Mas um objeto também pode mudar de dono dentro da mesma mão. Coloquei a caneca na minha nova mesa, ao lado de um caderno preto, e decidi que agora aquela palavra não significaria silêncio forçado. Significaria precisão. Significaria não correr para salvar quem me empurra. Significaria responder apenas pelo que é meu. Significaria que minha voz não precisava tremer menos para merecer ser ouvida. Meses depois, recebi uma notificação no LinkedIn. Daniel tinha publicado um texto sobre resiliência em tempos de mudança. Havia uma foto dele olhando pela janela, como se estivesse refletindo sobre o futuro da humanidade e não sobre as próprias consequências. O texto falava de liderança, aprendizado, humildade e novos começos. Por um segundo, senti o impulso de comentar, não com raiva, com fatos. Uma parte de mim queria colocar o voicemail inteiro ali, frase por frase, para que todos vissem. Depois fechei a aba. Não foi perdão. Preciso ser honesta sobre isso. Eu não o perdoei naquele dia. Talvez nunca da forma bonita que as pessoas esperam. Só entendi que minha paz não precisava ser construída em cima da humilhação contínua dele. A verdade já tinha feito o trabalho necessário onde importava. Meu nome estava limpo. Minha referência estava protegida. Meu futuro não passava mais pela porta dele. Às vezes, a revanche mais madura não é continuar atacando, é retirar o agressor do centro da sua vida, até ele virar apenas um nome que não altera sua respiração. A North Star lançou o Atlas quase um ano depois. Vi a notícia por acaso, num boletim de tecnologia. O produto saiu menor do que prometido, mais lento, mais caro e provavelmente mais seguro. Nenhum artigo mencionou meu nome. Tudo bem. Eu não precisava mais que aquela empresa me reconhecesse para saber o que eu tinha feito. Essa foi uma das curas mais difíceis, parar de esperar justiça emocional de lugares que só entendem risco reputacional. O reconhecimento deles teria sido agradável. A ausência dele já não era uma sentença. Portland. Comecei a orientar engenheiras mais jovens, não com discursos inspiradores. Eu detesto quando dor vira palestra antes de virar sabedoria. Ensinava coisas práticas. Documente decisões. Confirme por escrito. Não aceite ser a única petizade que sabe algo crítico. Quando alguém disser que registro passa desconfiança, preste atenção. Quando chamarem seu cuidado de ansiedade, pergunte quem se beneficia,
se você ficar calada. E, principalmente, nunca deixe uma empresa transformar seu medo de perder lugar em permissão para tirar sua dignidade. Uma delas, Priya, me perguntou um dia se guardar evidência não era viver na defensiva. Pensei antes de responder, porque eu entendia a pergunta. Ninguém quer passar a vida coletando recibos contra pessoas que deveriam agir direito. Mas viver sem memória em ambientes que distorcem fatos não é confiança, é exposição. Eu disse a ela que a meta não é virar uma pessoa desconfiada de tudo. A meta é não entregar sua versão dos fatos a quem lucra com a sua confusão. Registro não é vingança, é higiene. Com o tempo, parei de sonhar com a catraca. Por meses. Ela aparecia nos meus sonhos. Eu encostava o crachá. A luz ficava vermelha. E todos atrás de mim riam sem rosto. Eu acordava com o coração batendo na garganta, como se ainda precisasse provar que merecia entrar. Depois os sonhos mudaram. Num deles, eu encostei o crachá. A luz ficou vermelha. E eu simplesmente virei as costas. Não procurei segurança. Não pedi desculpa. Não expliquei. Só fui embora. Acordei chorando. Mas era um choro limpo. 1 ano depois da minha saída, voltei a Seattle para visitar Lena. Passamos em frente ao antigo prédio da North Star, porque o restaurante ficava na rua de trás. Ela perguntou se eu queria mudar de caminho. Olhei para a fachada de vidro, para a recepção brilhante, para o reflexo de pessoas correndo com copos de café e crachás, balançando. O lugar parecia menor. Não fisicamente. Só menor dentro de mim. Não precisa, eu disse. Continuamos andando. A porta giratória abriu para alguém entrar. E a luz da catraca piscou verde. Não senti inveja, senti distância. No almoço, Lena contou que Daniel tinha tentado voltar ao círculo de liderança em outra startup. Mas sua saída da North Star o seguia como sombra educada. Nada dramático. Nada oficial demais. Apenas perguntas em entrevistas. Referências mornas. Convites que não se concretizavam. Teresa estava em consultoria. Evan tinha se tornado um engenheiro melhor. Talvez porque vergonha. Quando não vira autopiedade, pode virar caráter. Fiquei feliz por ele. De um jeito calmo. Não precisava que todos fossem destruídos para que eu fosse restaurada. Antes de ir embora, Lena me devolveu algo que eu tinha deixado na minha antiga mesa sem perceber: o cordão do meu crachá. Não o cartão. Só o cordão azul escuro com o logo da North Star repetido em branco. Ela disse que encontrou no fundo de uma gaveta depois da minha saída e não sabia se devia jogar fora. Segurei aquilo por alguns segundos. Era leve demais para tudo que simbolizava. Pensei em raiva, vergonha, medo, noites perdidas. Depois dobrei o cordão com cuidado e coloquei dentro da bolsa. Em casa, não guardei o cordão numa caixa de lembranças. Também não queimei. Amarrei nele uma etiqueta pequena, onde escrevi: acesso não é valor. Depois coloquei na gaveta da minha mesa, ao lado de contratos antigos, certificados e uma foto da minha mãe sorrindo na praia. Não era troféu, era lembrete. Crachás abrem portas. Não definem quem você é quando a porta fecha. E algumas portas fecham exatamente para você descobrir que estava confundindo permanência com pertencimento. A cura não veio como luz entrando pela janela. Veio como burocracia, terapia, sono recuperado, novas rotinas, e-mails respondidos dentro do horário, domingos sem alerta, refeições, quentes, comidas, sentada. Veio quando parei de explicar minha saída para pessoas que perguntavam só por curiosidade. Veio quando consegui ouvir a palavra urgente sem sentir meu corpo inteiro obedecer. Veio quando entendi que eu podia ser competente sem estar disponível para ser consumida. Isso parece pequeno até você lembrar quantos anos levou para acreditar. Eu ainda sou cuidadosa. Ainda documento. Ainda leio cláusulas até o fim. Ainda sinto o corpo reagir quando alguém poderoso fala baixo demais em uma sala de vidro. Mas não chamo mais isso de trauma como se fosse apenas ferida. Também é informação. Meu corpo lembra onde a minha mente tentou negociar. Minha calma agora tem dentes. Não para atacar,
mas para impedir que a velha Mariana seja arrastada de volta para uma mesa onde sua bondade era usada como infraestrutura gratuita. Aprendi que silêncio não é sempre submissão. Às vezes, é preparação. Aprendi que reputação não pertence totalmente a você, mas integridade pertence. Aprendi que pessoas que exigem lealdade enquanto apagam seus limites não querem parceria, querem acesso ilimitado. E aprendi que a palavra família ou time dentro de uma empresa pode ser linda, mas também pode ser coleira quando usada por quem nunca pretende dividir consequência. Não acredito mais em revanche barulhenta. O que me salvou foi mais frio e mais profundo. Foi a decisão de não consertar a mentira. Foi deixar os logs falarem. Foi permitir que uma pipeline parasse antes que um produto inseguro virasse problema de clientes reais. Foi aceitar que proteger a mim mesma também protegia a verdade. Durante anos, eu achei que ser boa significava entrar em qualquer incêndio. Hoje sei que, às vezes, ser boa é recusar o fósforo que tentam colocar na sua mão. Eles revogaram meu crachá porque acharam que controle vinha do acesso. Acharam que sem login, sem mesa, sem cadeira no aquário. Eu seria apenas uma ex-funcionária assustada tentando salvar o próprio nome. Mas o poder nunca esteve naquele pedaço de plástico. Estava nas datas, nas decisões, nas frases salvas, nos limites que eu finalmente parei de negociar. Eles tiraram meu crachá. Eu tirei de volta a minha vida.